o que é a ferramenta Disc Life? E o que ela pode ajudar na parte de gestão de pessoas, né? Isso, excelente pergunta. Vou falar rapidamente aqui. O DISC ele foi criado pelo psicólogo norte-americano William Marston Moulton, e ele, como antes ele era apenas advogado, ele foi impressionado que as pessoas chegavam perante os juízes e a pessoa era culpada, ela tinha cometido atrocidades, e ele ficava muito calmo. E algumas pessoas que eram inocentes, eram acusados, não tinham feito nada, e chegavam perante o juiz e ficavam muito nervosos. E havia o inocente calmo e o inocente nervoso. O culpado inocente e o culpado nervoso. E isso chamou a atenção dele, foi quando ele começou a fazer psicologia lá na Harvard. E quando ele chegou lá, todo mundo estudava os comportamentos e as doenças, transtornos mentais, e ele criou, então, a teoria das emoções das pessoas normais. A partir daí, ele classificou as pessoas em num quadrante. No quadrante superior, os extrovertidos, e no quadrante inferior, os introvertidos. Quem é o extrovertido? Não é o cara que ri alto e fala alto, e onde ele vai, ele fala tudo. Até o extrovertido tem um momento dele de introversão, de timidez também. E até o tímido tem o seu momento que ele se sente bem e ele começa a falar. Então ele acabou e falou, olha, existem dois grupos de pessoas. Existem os extrovertidos e os introvertidos. No meio desse grupo, existem dois subgrupos. Existem as pessoas voltadas para tarefas e pessoas voltadas para relacionamento. Então, forma-se aí um quadrante. Extrovertidos, introvertidos, tarefas e pessoas. Ou processos e relacionamento. Baseado nisso, então, ele começou a mapear as pessoas e, a partir desta ferramenta, todos os coaches no mundo inteiro, desde a década de 60, usam a ferramenta DISC, que diz que é um acróstico, né? Do dominante, influente, o seguro e o cauteloso. Então, seguro assim no sentido daquela pessoa que observa antes de fazer. O cauteloso ele é quase medroso, né? Então, por isso que é DISC Life também. Life é lutador, influente, facilitador, aquele que gosta de servir, e o exato é aquele introvertido voltado para a tarefa. Entendi. Então, Essa é a base da ferramenta. A ferramenta, ela mapeia o comportamento, certo? Você consegue fazer um mapeamento, então você como gestor, você consegue entender quem que é na sua equipe influenciador, quem que é analítico, quem que é mais introvertido, quem que é mais extrovertido, e com essas informações você, lógico, consegue direcionar melhor o seu trabalho. E aí, voltando mais para a parte de gestão de pessoas, o que ela te ajuda? Por exemplo, se você tem na sua equipe um cara que é influenciador, como que você lida com esse cara? Ou um cara que é exato. Quais são dentro desse mapeamento, a ferramenta te dá informações de como lidar com essas pessoas, como abordar essas pessoas? Sim, exatamente. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, é um mapeamento comportamental de equipe. Então, você vai saber toda a equipe ali, quais são as pessoas que têm esse perfil comportamental, que nós chamamos de tendência comportamental, não é uma sentença, é uma tendência comportamental. Então, você vai ter cada um deles, todos nós, eu e você, temos os 4 elementos. Todos nós temos o nosso índice de luta, o nosso índice de influência, o nosso índice de colaboração e facilitação e o nosso índice de análise, que é do exato. Então, todos nós temos esses 4 temperos. Só que algumas pessoas têm 1 ou 2 que se destacam. E depois tem 1 ou 2 perfis que são perfis de apoio, né? Mas é 1 ou 2. Então, a partir desse momento, você vai saber quem você tem na sua equipe, como eles são motivados, como eles são travados, qual é o tipo de missão que é mais voltada para a natureza deles, entende? Então, se você trabalha com o tipo de negociação, você não pode ter um influente numa mesa de negociação, porque o influente vai fazer com que seja bom para os dois. Então, numa empresa que vai fazer cobrança, por exemplo, ele tem que ter um lutador, porque o lutador, ele parte para conseguir o que ele quer. Então, ele tem uma missão da empresa, ele tem uma margem de negociação, mas ele parte para resolver. O influente, ele entra para poder negociar, conversar, ouvir.
O facilitador, se você colocar ele num nível de cobrança muito alta, ou de alguém que é um devedor reincidente, está arriscado ele pagar com o dinheiro dele a conta do outro, porque ele é muito misericordioso. Por quê? Além de ele ser introvertido, ele é voltado para pessoas. Então, esta parcela forma 63% da população brasileira. O facilitador? Então, mais da metade brasileiro. O facilitador. 63% Mais dos da brasileiros metade são facilitadores. Exatamente. Olha só, onde eles estão? Eles são enfermeiros, professor do ensino fundamental, são pessoas que operam na colaboração e o outro é mais importante do que ele. Isso é um perfil da natureza emocional e relacional dele. Já o outro, que é o lutador, que é 3% da população, é uma pessoa voltada para metas. Então você dá um desafio para ela e ela consegue atender e atingir o seu objetivo, porque ela fica cega pelo objetivo. Por quê? Ela é voltada para pessoas, então ela tem uma alta conexão relacional, mas ela não é uma pessoa entregue, como é o influente, entregue ao relacionamento. Ele é entregue para o processo. Então diz, eu tenho isso para fazer hoje, é isso que eu vou fazer. Então, em negociações pesadas, o lutador, ele obtém melhores resultados.